Os países que compõem o BRICS têm um fluxo de exportações superior a 5 trilhões e 500 bilhões de dólares e são responsáveis por 26% do comércio mundial de bens. Essas e outras informações sobre o comércio exterior podem ser encontradas na página especial do BRICS, lançada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A ferramenta apresenta infográficos e tem como objetivo ampliar a transparência e facilitar o acesso a informações essenciais para governos, empresas e pesquisadores interessados no impacto econômico do bloco no cenário global. O portal elaborado pela Secretaria de Comércio Exterior mostra que minérios, metálicos, petróleos, sementes, frutos oleaginosos, carne, ferro e aço estão entre os principais produtos comercializados pelos membros do grupo. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e digite a palavra BRICS no campo de buscas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O colesterol pode estar associado ao maior risco de demência. Um estudo australiano publicado em uma conceituada revista científica de neurologia revela que grandes variações nos níveis de colesterol podem aumentar significativamente o risco de perda cognitiva e demência em idosos. Para chegar aos resultados, a pesquisa analisou por 4 anos dados de 9.846 idosos de, em média, 74 anos. Os participantes foram submetidos de maneira periódica a exames de colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos e também a testes cognitivos anuais. Os resultados mostraram que entre os participantes com as maiores variações no colesterol total, houve mais casos de demência, 11,3 casos por 1.000 pessoas por ano de estudo. Entre as pessoas do grupo de menor variação, a incidência foi de 7,1 casos. Considerando também fatores como idade, tabagismo e pressão alta que podem interferir nos resultados, os pesquisadores concluíram que oscilações no colesterol total aumentam o risco de demência em 60% e de declínio cognitivo em 23%. Ainda de acordo com os cientistas, a variação mais prejudicial é a do LDL, o chamado colesterol ruim. Variações no HDL, também conhecido como colesterol bom, e do triglicerídeos não tiveram o mesmo impacto. Os cientistas ressaltam que, embora o estudo realizado não prove que as variações de colesterol causem demência, os resultados obtidos são suficientes para indicar que as oscilações podem afetar a saúde vascular cerebral, contribuindo para doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, e eles recomendam um monitoramento do colesterol como estratégia para identificar idosos em maior risco de demência. Da Rádio 2, Milena Abreu. Um novo tratamento desenvolvido pela USP pode diminuir em até 84% as mortes por febre amarela. Os resultados foram publicados em uma revista científica especializada. Segundo o estudo, a troca de plasmas do sangue de um paciente pelo plasma de doadores saudáveis aumentam as chances de sobrevivência de doentes com insuficiência hepática aguda. Essa é uma complicação grave da febre amarela porque faz com que o fígado não filtre o sangue de forma correta. Assim, as toxinas se acumulam no plasma. A troca plasmática foi testada em 66 pacientes que foram divididos em 3 grupos. O primeiro recebeu o tratamento padrão em terapia intensiva. Já o segundo, um tratamento padrão em alto volume por 3 dias seguidos. O terceiro, um tratamento com 2 sessões por dia e infusão adicional de plasma fresco congelado. Este último grupo apresentou uma mortalidade
14% menor do que os outros. Os pesquisadores concluíram que substituir o plasma pode ser uma maneira de reduzir as mortes por esse tipo de complicação por febre amarela. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação do acesso a insulinas análogas de ação rápida e prolongada para pacientes com diabetes tipo 2. A iniciativa amplia as opções terapêuticas para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, além de contribuir para a redução do risco de desabastecimento, especialmente diante das restrições globais de insulinas humanas NPH e regular. A transição para as insulinas análogas vai começar gradualmente em 2025. Os pacientes com mais de 70 anos vão receber atendimento prioritário. Em breve, o Ministério da Saúde vai publicar uma nota técnica com mais detalhes sobre a implementação da medida no âmbito da atenção primária à saúde. A diabetes mellitus afeta aproximadamente 20 milhões de brasileiros. O SUS já oferece acesso gratuito às insulinas humanas NPH e regular há mais de 20 anos, tanto nas unidades básicas de saúde quanto no programa Farmácia Popular. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O acesso de gestantes ao parto hospitalar na rede pública de saúde é desigual no Brasil. É o que mostra um estudo realizado pela Fiocruz, que analisou 6.900.000 partos realizados entre 2010 e 2011 e entre 2018 e 2019. Gestantes que vivem no norte, por exemplo, enfrentam as maiores distâncias para chegar ao hospital na hora do parto, 133,4 quilômetros na média. E o tempo médio de deslocamento também é o maior, 5 horas e 55 minutos. Depois vem o Centro-Oeste com 104,4 quilômetros e 1 hora e 35 minutos de deslocamento. E o Nordeste, onde a distância média percorrida pela grávida até o hospital é de 68,6 quilômetros, em um tempo médio de 1 hora e 5 minutos. No Sudeste, a distância média é de 55,9 quilômetros. E no sul, de 54,8 quilômetros. Em ambas as regiões, o tempo médio de viagem é de 52 minutos. Segundo o estudo, os registros de óbito materno e neonatal sugerem que essas barreiras geográficas podem impactar negativamente a saúde das mães e dos bebês. Enquanto mulheres com resultados normais viajaram pouco menos de 75 quilômetros, gastando 1 hora e 25 minutos de percurso na média, as que enfrentaram problemas no parto viajaram praticamente 20 quilômetros a mais em um percurso que demorou 1 hora e 41 minutos. O estudo pontua que, embora a distância e o tempo de viagem possam elevar o risco de morte materna e neonatal, outros elementos, como a infraestrutura hospitalar e o acesso ao pré-natal, também influenciam. Por isso, indica que precisam ser realizadas análises mais detalhadas para compreender melhor essas relações. Da Rádio 2, Milena Abreu. Pesquisa revela estados com renda por pessoa acima da média. O valor médio é de R$ 2.069, registrado no Distrito Federal, que é líder no ranking, e mais 9 unidades da federação. Os dados são do IBGE. Já o estado com menor rendimento domiciliar por pessoa é o Maranhão, R$ 1.077. A diferença é quase 3 vezes maior comparado ao Distrito Federal, com renda por pessoa de R$
R$ 444. Essa disparidade é explicada pelo grande número de funcionários públicos na capital federal, que possuem remuneração acima da média da iniciativa privada. Na segunda posição está o estado mais populoso do Brasil, São Paulo. Nesse caso, o rendimento médio é de R$ 2.662. A renda por pessoa é a relação entre o total de rendimentos por lar e o total de moradores. O IBGE considera o valor recebido por trabalho e outras fontes, como aposentadoria e benefícios do governo. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. O Brasil registrou 108.410 novos casos de Covid-19 em 2025, considerando as datas de 1º de janeiro a 15 de fevereiro. O período corresponde às 7 primeiras semanas epidemiológicas deste ano, o que representa uma alta de quase 52% ante os 71.479 registrados nas últimas 7 semanas epidemiológicas de 2024, que engloba o período entre os dias 8 de novembro e 28 de dezembro. Os dados são do painel da Covid-19 no Brasil do Ministério da Saúde. Já em relação ao número de óbitos, houve um aumento de 5,79% na comparação entre os dois períodos. Nas primeiras 7 semanas deste ano, foram 511 óbitos em comparação aos 483 mortes por Covid-19 nas 7 últimas de 2024. Além disso, apenas na CE7 de 2025 foram notificados 13.709 casos da doença e 82 óbitos. O Ceará liderou neste período até 15 de fevereiro, com 3.567 pessoas positivas para a Covid-19, seguido de Minas Gerais, que teve 2.939 casos novos. Já Mato Grosso aparece em terceiro lugar no ranking, com 1.452 pessoas confirmadas com a doença. Estas são as únicas unidades da federação com mais de 1.000 casos novos no período. O boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, 27 de fevereiro, segue apresentando sinal de aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave entre crianças e adolescentes de até 14 anos, especialmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e no estado de Sergipe. Em contrapartida, a análise aponta tendência de estabilidade ou oscilação no número de casos de Covid-19 que atinge os mais idosos, principalmente em alguns estados das regiões Norte, Nordeste e em Mato Grosso. Segundo o boletim, este ano já foram notificados 13.551 casos de SRAG, sendo que 33,7% teve resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Entre os casos positivos, 48,7% foram de SARS-CoV-2, ou seja, de Covid-19. Reportagem Bianca Mingotti. Brasileiro que pretende renovar o visto americano precisa ficar atento. Houve mudanças recentemente em algumas regras. Os Estados Unidos diminuíram de 42 para 12 meses o prazo para solicitar a renovação do visto de não imigrante sem a necessidade de realizar a entrevista em um consulado. Vale, por exemplo, para turistas ou para estudantes que vão ao país para intercâmbio. O prazo, que agora é de 1 ano e não mais de 4 anos, começa a contar a partir do dia em que a validade do documento acaba. Portanto, quem já está com o visto vencido há mais de 1 ano e quer renovação tem que passar por uma entrevista, do mesmo modo que acontece com quem tenta tirar o documento pela primeira vez. Portanto, desde as mais recentes mudanças, só quem pode ser dispensado da entrevista para renovar o visto americano é a pessoa com visto válido ou expirado há menos de 12 meses e as pessoas com menos de 14 ou mais de 79 anos. Eu disse pode ser dispensado, porque mesmo cumprindo esses critérios, a autoridade consular norte-americana pode exigir a entrevista se considerar necessário. Outra mudança envolve exclusivamente o visto de intercâmbio, que teve a validade ampliada de 12 para 24 meses.
Da Rádio 2, Milena Abreu. Mais de 750 municípios brasileiros que não têm nenhuma farmácia credenciada no programa Farmácia Popular podem se inscrever no processo seletivo já em aberto. Os estabelecimentos interessados podem efetuar a inscrição acessando o site do Ministério da Saúde. Basta clicar no ícone Farmácia Popular e seguir as orientações de credenciamento. A classificação ocorrerá em ordem crescente de cadastramento das farmácias. Para credenciar um estabelecimento ao Farmácia Popular, é preciso que a unidade esteja localizada em um município com vaga aberta e que reúna a documentação exigida. No ato da inscrição, os estabelecimentos devem estar regularizados junto à Receita Federal, Junta Comercial, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Previdência Social e demais órgãos de regulação e fiscalização. Também é necessário ter sistemas eletrônicos adequados e ter farmacêutico responsável técnico com certificado de regularidade técnica CRT, válido e emitido pelo Conselho Regional de Farmácia. Para efetuar o credenciamento, o interessado deve preencher o formulário para cadastro e apresentar os seguintes documentos autenticados ou com certificação digital, como comprovante de CNPJ com CNAE específico, registro na junta comercial ou certificação digital, licença sanitária estadual ou municipal e autorização de funcionamento emitida pela Anvisa. Conforme a agência Gov, o Piauí é o estado com mais vagas abertas, com 78 cidades selecionadas, totalizando 156. Atualmente, o programa integra 4.812 municípios e abrange 86% das cidades do país e com cobertura de cerca de 97% da população. No início de fevereiro, a ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a gratuidade total do programa Farmácia Popular para toda a população brasileira. Agora, todos os 41 itens do programa, entre medicamentos e insumos, passam a ser distribuídos de graça nas farmácias credenciadas. Reportagem Bianca Mingotti. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.